Capítulo 2. O jardineiro. Talvez você tenha se surpreendido ao ouvir essas últimas palavras. Tress queria permanecer na rocha? Ela gostava de ficar ali? Onde estava seu senso de aventura? Seu anseio por novas terras? Seu desejo de conhecer o mundo? Bem, essa não é a parte da história onde você faz perguntas. Então, por obséquio, guarde-as consigo. Dito isso, você precisa compreender que essa é uma história sobre pessoas que são tanto o que parecem ser, quanto o que não parecem ser, simultaneamente. Uma história de contradições. Em outras palavras, é uma história sobre seres humanos. Sendo assim, Tress não era uma heroína comum, já que ela é decididamente comum. De fato, Tress considerava-se categoricamente tediosa. Ela gostava de seu chá morno. Ela ia para a cama na hora certa. Ela amava seus pais, ocasionalmente brigava com o irmão caçula e não jogava lixo no chão. Ela sabia bordar razoavelmente bem e tinha talento para cozinhar, mas nenhuma outra habilidade digna de nota. Ela não treinava esgrima em segredo. Não conseguia falar com animais. Não possuía realeza ou divindades ocultas na sua linhagem, muito embora sua bisavó Glorf supostamente houvesse acenado certa vez para o rei. Isso acontecera do topo da rocha enquanto ele estava passando de barco, a muitos quilômetros de distância, então Tress não achava que contasse. Em suma, Tress era uma adolescente normal. Ela sabia disso porque as outras garotas frequentemente mencionavam que não eram como todas as outras, e depois de algum tempo, Tress entendeu que o grupo Todas as Outras devia incluir apenas ela. As outras garotas estavam obviamente certas, já que sabiam como ser únicas. Elas eram tão boas nisso de fato que o faziam todas juntas. Tress geralmente tinha mais consideração do que a maioria das pessoas e não gostava de incomodar pedindo o que queria. Ela permanecia em silêncio quando as outras garotas estavam rindo ou contando piadas sobre ela. Afinal de contas, elas estavam se divertindo tanto. Seria indelicado estragar isso e presunçoso da parte dela solicitar que parassem. Às vezes, os jovens mais turbulentos falavam em buscar aventuras em oceanos estrangeiros. Tress considerava essa ideia assustadora. Como poderia deixar seus pais e irmão? Além disso, ela tinha sua coleção de copos. Tress adorava os seus copos. Ela tinha xícaras finas de porcelana esmaltada, canecas de cerâmica de textura áspera e copos de madeira que eram rústicos e bastante usados. Vários dos marinheiros que frequentemente atracavam no pontal de Diggin sabiam do interesse dela e ocasionalmente traziam copos para ela vindos de todos os 12 oceanos, terras distantes onde os esporos seriam carmesim, azul celeste ou até mesmo dourados. Ela dava tortas aos marinheiros em troca dos seus presentes, feitas com ingredientes comprados com a ninharia que ganhava lavando janelas. Os copos que eles traziam frequentemente estavam surrados e bastante usados, mas Tress não se importava. Um copo lascado ou amassado tinha uma história. Ela os adorava a todos, porque traziam o mundo para ela. Sempre que bebia em um dos copos, imaginava que podia provar comidas e bebidas de lugares distantes e, talvez, compreender um pouco sobre as pessoas que os criaram. Toda vez que Tress adquiria um novo copo, ela o levava para mostrá-lo para Charlie. Charlie alegava ser o jardineiro na mansão do Duque no topo da rocha. Mas Tress sabia que ele era, na verdade, o filho do Duque. As mãos de Charlie eram macias como as de uma criança, em vez de calejadas. E ele parecia mais bem alimentado do que qualquer outra pessoa na cidade. Seu cabelo estava sempre bem cortado, e muito embora ele removesse seu anel de sinete quando havia, este deixava uma marca mais clara na pele que tornava óbvio que ele geralmente o usava, no dedo que marcava um membro da nobreza. Além disso, Tress não sabia ao certo de qual jardim Charlie deveria cuidar. A mansão, afinal de contas, ficava na rocha.
Outrora houvera uma árvore na propriedade, mas ela tinha feito a coisa sensata e morrido alguns anos atrás. Contudo, havia algumas plantas em vasos, o que permitia que ele continuasse com a farsa. Partículas cinzentas giravam no vento junto aos pés dela, enquanto subia o caminho para a mansão. Esporos cinzentos estavam mortos. O próprio ar da rocha era salgado o bastante para matar esporos. Mas ela ainda assim prendeu sua respiração enquanto passava apressada. Ela virou à esquerda na bifurcação. O caminho da direita levava às minas, e então seguiu pelo caminho tortuoso até o topo. Ali estava a mansão, agachada como um sapo corpulento em cima de um lírio. Tress não sabia ao certo por que o Duque gostava de ficar ali. Era mais perto da fumaça negra, então talvez ele gostasse da companhia de um temperamento similar ao seu. Subir até ali era difícil, mas, a julgar pela maneira como a família do Duque ficava em suas roupas, talvez eles achassem que precisavam do exercício. 5 soldados vigiavam o terreno, muito embora só Snagu e Lid estivessem de serviço agora. E eles eram bons no seu trabalho. Afinal de contas, já fazia um tempo horrivelmente longo desde que alguém na família do Duque havia morrido de um dos inúmeros perigos encarados pelos nobres que viviam na rocha. Esses incluíam tédio, topadas de dedão e engasgar com tortas de fruta. Ela havia trazido tortas para os soldados, naturalmente. Enquanto eles comiam, ela pensou em mostrar aos 2 seu novo copo. Ele era totalmente feito de lata, estampado com letras de uma linguagem que corria de cima para baixo em vez de da esquerda para a direita. Mas não, ela não queria incomodá-los. Eles deixaram-na passar, embora não fosse seu dia de lavar as janelas da mansão. Ela encontrou Charlie na parte dos fundos, praticando com sua espada de esgrima. Quando a viu, ele pousou a espada e apressadamente removeu seu anel de sinete. "Tress", disse ele, "achei que você não viria hoje." Tendo acabado de completar de anos, Charlie era 2 meses mais velho do que ela. Ele tinha uma abundância de sorrisos, e ela podia identificar cada um deles. Por exemplo, o sorriso de dentes largos que dava a ela naquele momento dizia que ele estava genuinamente feliz em ter uma desculpa para encerrar a prática de esgrima. Ele não gostava tanto disso quanto seu pai achava que devia. "Esgrima, Charlie?" ela indagou. "Isso é trabalho de jardineiro?" Ele pegou a fina espada de duelo. "Isso? Ah, mas é para jardinagem." Ele golpeou desanimadamente com a espada uma das plantas nos potes do pátio. A planta ainda não estava exatamente morta, mas a folha que Charlie partiu ao meio certamente não melhoraria suas chances de sobrevivência. "Jardinagem", observou Tress, "com uma espada." "É assim que se faz na Ilha do Rei", disse Charlie. Ele sacudiu a espada novamente. "Sempre há guerra por lá, você sabe. Então, se pensar bem, é natural que os jardineiros aprendam a aparar plantas com uma espada. Ninguém quer sofrer uma emboscada quando está desarmado." Ele não era um bom mentiroso, mas essa era uma das coisas que Tress gostava nele. Charlie era genuíno. Ele até mentia de modo autêntico. E ao ver como ele era péssimo em contá-las, as mentiras não faziam mau testemunho dele. Elas eram tão óbvias que eram melhores do que as verdades de muitas pessoas. Ele brandiu a espada na direção aproximada da planta mais uma vez. Então olhou para ela e levantou uma sobrancelha. Ela sacudiu a cabeça. Então ele deu a ela seu sorriso. "Você me pegou, mas não posso admitir." E enfiou a espada na terra do vaso. Depois se jogou desajeitadamente contra a parede baixa do jardim. Os filhos dos duques não deviam ser capazes de se jogar desajeitadamente. Então, pode-se considerar que Charlie era um jovem de talentos extraordinários. Tress se ajeitou perto dele, com a cesta no colo. "O que você trouxe para mim?" perguntou ele. Ela tirou da cesta uma pequena torta de carne.
Pombo, disse ela. E cenouras, com molho temperado com tomilho. Uma nobre combinação, disse Charlie. Acho que o filho do Duque, se estivesse aqui, discordaria. O filho do Duque só tem permissão de comer pratos com nomes que possuem acentos estrangeiros esquisitos nas suas letras, replicou Charlie. E ele nunca tem permissão de interromper a prática de esgrima para comer. Então, tenho sorte em não ser ele. Charlie deu uma mordida na torta. Ela ficou esperando o sorriso. E lá estava ele. O sorriso de deleite. Ela havia passado um dia inteiro pensando, contemplando o que iria fazer com os ingredientes que estavam à venda no mercado do Porto, com a esperança de receber aquele sorriso em particular. Então, o que mais você trouxe? Charlie, o jardineiro, disse ela. Você acabou de receber uma torta totalmente gratuita e agora tem a audácia de pedir mais? Audácia? Disse ele com a boca cheia de torta. Ele cutucou a cesta com sua mão livre. Eu sei que há mais. Mostre logo. Ela abriu um largo sorriso. Não ousaria incomodar a maioria das pessoas, mas Charlie era diferente. Ela revelou o copo de lata. Ah! Exclamou Charlie. Então deixou a torta de lado e pegou o copo reverentemente com as duas mãos. Agora, isso sim é especial. Você sabe alguma coisa sobre essa escrita? Perguntou ela, ansiosa. É irialiano antigo, explicou Charlie. Eles desapareceram, você sabe. O povo inteiro. Puf! Estavam ali um dia, e no dia seguinte se foram, sua ilha fora desabitada. Agora isso aconteceu há 300 anos, então não tem ninguém vivo que tenha conhecido um deles. Mas eles supostamente tinham cabelos dourados, como o seu, da cor dos raios de sol. Meu cabelo não é da cor dos raios de sol, Charlie. Seu cabelo é da cor dos raios de sol, se a luz solar fosse castanho clara, replicou Charlie. Pode-se dizer que ele tinha um jeito com as palavras, no sentido que suas palavras davam um jeito de escapar. Eu aposto que esse copo tem uma longa história, continuou ele. Forjado por um nobre irialiano na véspera do dia que ele e seu povo foram levados pelos deuses. O copo foi deixado na mesa para ser coletado por uma pobre pescadora que foi a primeira a chegar na ilha e a descobrir o horror do desaparecimento de todo um povo. Ela passou o copo para seu neto, que se tornou um pirata. Ele eventualmente enterrou seu tesouro adquirido de modo desonesto bem fundo, debaixo dos esporos. Só para ser recuperado agora, depois de eras na escuridão, até chegar às suas mãos. Ele levantou o copo para que pegasse luz. Tress sorria enquanto ele falava. Enquanto lavava as janelas da mansão, ela ocasionalmente ouvia os pais de Charlie censurando-o por falar demais. Eles pensavam que isso era tolice e indigno da sua posição. Eles raramente deixavam-no terminar. Ela achava isso uma vergonha. Pois muito embora sim, ele tagarelasse às vezes, ela acabara por compreender que isso acontecia porque Charlie adorava histórias do mesmo jeito que Tress adorava copos. Obrigada, Charlie, sussurrou ela. Por quê? Por me dar o que eu queria. Ele sabia o que ela queria dizer. Não eram copos ou histórias. Sempre. Ele pôs a mão sobre as mãos dela. Sempre que você quiser, Tress. E você sempre pode me dizer o que quer. Sei que não costuma fazer isso com os outros. O que você quer, Charlie? Perguntou ela. Eu não sei, admitiu ele. Quero dizer, exceto por uma coisa. Uma coisa que eu não devia querer, mas eu quero. Em vez disso, eu deveria querer aventuras, como nas histórias. Você conhece essas histórias? Aquelas com doces donzelas que sempre são capturadas e não fazem muito mais do que esperar sentadas? Disse Tress. Talvez gritando por socorro de vez em quando? Eu suponho que isso aconteça, disse ele. Por que são sempre doces donzelas? Perguntou ela.
Existem donzelas amargas? Talvez signifique doceiras, como no caso de comida. Eu seria esse tipo de donzela. Sou boa com comida. Ela fez uma careta. Estou feliz de não estar em uma história, Charlie. Com certeza eu acabaria capturada. E eu provavelmente morreria rápido, disse ele. Sou um covarde, Tress. Essa é a verdade. Bobagem. Você é só uma pessoa comum. Você já viu como eu reajo perto do Duque? Ela ficou em silêncio. Porque sim, já havia visto. Se eu não fosse um covarde, continuou ele, seria capaz de dizer a você coisas que não posso. Mas, Tress, se você fosse capturada, eu ajudaria de qualquer jeito. Eu vestiria uma armadura, Tress. Uma armadura brilhante. Ou talvez uma armadura fosca. Acho que se alguém que eu conhecesse fosse capturado, eu não perderia tempo polindo a armadura. Você acha que os heróis fazem uma pausa para poli-la quando as pessoas estão em perigo? Isso não parece muito útil. Charlie, você tem uma armadura? Perguntou Tress. Eu arrumaria alguma, prometeu ele. Eu daria um jeito, com certeza. Até um covarde pode ser corajoso com a armadura certa, não é? Há um bocado de gente morta nesse tipo de história. Certamente eu conseguiria uma armadura com um dos... Um grito soou de dentro da mansão, interrompendo a conversa. Era o pai de Charlie reclamando. Até onde Tress podia dizer, gritar com as coisas era o único trabalho do Duque na ilha, e ele o levava muito a sério. Charlie olhou na direção dos sons e ficou tenso, seu sorriso sumindo. Mas, quando os gritos não se aproximaram, ele olhou de volta para o copo. Aquele momento se fora, mas outro tomou o seu lugar, como costuma acontecer. Não tão íntimo, mas ainda valioso porque era tempo com ele. Sinto muito, disse ele baixinho, por mencionar coisas tolas como doceiras donzelas e roubar armaduras de pessoas mortas. Mas eu gosto que você me escuta mesmo assim. Obrigado, Tress. Eu gosto das suas histórias, disse ela, pegando o copo e virando-o. Você acha que alguma coisa do que disse sobre esse copo é verdade? Poderia ser, disse Charlie. É isso que é ótimo nas histórias. Mas veja só essa escrita. Aqui diz que ele já pertenceu a um rei. Seu nome está bem aqui. E você aprendeu essa linguagem na escola de jardinagem, completou ele. Caso tenhamos que ler os avisos nos pacotes de certas plantas perigosas. Do mesmo modo que você usa o gibão e a calça de um lorde porque faz de mim um excelente sósia, caso assassinos cheguem para matar o filho do rei. Se você diz, mas então por que retira seu anel? Ele deu uma olhadela para a mão, depois encontrou o seu olhar. Bem, acho que prefiro que você não me confunda com outra pessoa. Com alguém que não quero ser. Ele sorriu então, seu sorriso tímido. Seu sorriso, por favor, finja também, Tress. Porque o filho de um duque não podia confraternizar abertamente com a garota que lavava as janelas. Mas um nobre fingindo ser um plebeu? Simulando ser de baixa estirpe para aprender com o povo desse reino? Ora, isso era o esperado. Acontecia em tantas histórias que era praticamente uma instituição. Isso, disse ela, faz total sentido. Pois então, disse ele, pegando de novo sua torta. Me conte sobre seu dia. Eu preciso ouvir. Fui ao mercado à procura de ingredientes, contou ela, prendendo um cacho fugitivo de cabelo atrás da orelha. Comprei meio quilo de peixe, salmão importado da ilha de Eric, onde eles têm muitos lagos. Polônia baixou o preço porque achou que estava estragando, mas na verdade era o peixe no barril ao lado. Então, consegui meu peixe por uma pechincha. Fascinante, disse ele. Ninguém faz um escândalo quando você visita? Eles não chamam os filhos e fazem com que você aperte as mãos deles? Conte-me mais, por favor. Quero saber como você percebeu que os peixes não estavam estragados.
Com seu estímulo, ela continuou elaborando os detalhes mundanos da sua vida. Ele forçava a fazer isso todas as vezes que visitava. Ele, por sua vez, prestava atenção. Essa era a prova de que o prazer dele em falar não era um defeito. Ele era igualmente bom para escutar. Pelo menos com ela. De fato, Charlie considerava a vida dela interessante por algum motivo insondável. Enquanto falava, Tress sentia calor. Isso acontecia com frequência durante essas visitas, porque ela escalava até a mansão, onde era mais perto do sol, então era mais quente lá em cima. Obviamente. Exceto que, naquele momento, era a sombra da lua, quando o sol se escondia por trás da lua e tudo ficava alguns graus mais frio. E hoje ela estava começando a ficar cansada de algumas mentiras que dizia a si mesma. Talvez houvesse outro motivo por que sentisse calor. Havia calor no sorriso atual de Charlie, e sabia que também havia no seu. Ele não prestava atenção nela só porque era fascinado pela vida dos camponeses. Ela não o visitava só porque queria ouvir suas histórias. De fato, no nível mais profundo, não era uma questão de copos ou histórias. Em vez disso, era uma questão de luvas. Fim do capítulo 2. Se esta história te agradou, solicite mais capítulos nos comentários.